Agora sim. Acho que eu vou ficar assim que é melhor. Olha, a primeira heresia foram os judaizantes, né? Isso já no período, no princípio, vamos dizer assim, da igreja, né? Da igreja do Senhor Jesus. O que eram os judaizantes? A heresia judaizante pode ser resumida pelas seguintes palavras dos Atos dos Apóstolos. Atos 15:1. Alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos, né? Então, nós estamos vivendo o início da igreja. E os apóstolos ainda estavam aqui. Então a gente imagina, né, que havia um completo entendimento entre eles. Mas não. A gente já tinha pessoas discordando, né, daquilo que Jesus ensinou, né, e estava ainda muito presente, né, na memória de todos os apóstolos que ainda eram vivos. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, olha, não é preciso circuncidar, porque os judaizantes diziam que os gentios, quando entregassem suas vidas para Jesus, os homens, né, teriam que ser circuncidados, né? E aí Paulo diz, não, aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele é circuncidado no coração. No coração. Então não precisa de nenhum sinal externo, né? Então o que mostra que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus é o nosso coração. Mas, como eu disse, eram pessoas já, né, homens, querendo colocar coisas humanas, né, frente àquilo que o Senhor colocou como uma verdade definitiva, que é a salvação das nossas vidas, né? Gálatas 6:12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então havia também um movimento, vamos dizer assim, que buscava, que perseguia, vamos dizer assim, os cristãos. E os judeus não eram perseguidos, né? Então, se você for circuncidado, você não vai ser perseguido. Então, o que estava acontecendo? Estava alguém trazendo algo de fora para resolver um problema, vamos dizer assim, que era a perseguição. A igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida, né? Está na palavra, não é? Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós temos oposição. Até hoje tem muita oposição. No Brasil, né, que nós temos liberdade, já temos oposição. Imagina fora do Brasil, em outros países que não admitem o cristianismo. Então, como nós tivemos os judaizantes como primeiro tópico, eu coloquei como segundo os gnosticistas, né? Eu separei algumas seitas porque não dá para mostrar todas. Se eu fosse mostrar todas, eu não terminaria nunca. Porque sempre vai ter alguém querendo trazer algo diferente para dizer assim, olha, eu sou diferente, sigam-me. Até hoje. Quantas pessoas, eu sei de pessoas que foram chamadas, né, para participarem da igreja, mas não, preferiram abrir igrejas. Aqui mesmo em Ariquemes, né? Então as pessoas querem ter poder, não querem se render. E as seitas e heresias eram pessoas querendo poder, na verdade, sabe? Querendo aparecer, alguns até mesmo com desejo de realmente fazer o melhor, né? Mas faziam de forma errada. Tem até um
um versículo que eu separei. Deixa eu pegar a Bíblia. Está em Isaías, né? 1:18. Diz assim: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir o assunto, os seus pecados. Vamos discutir o assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, né? Então, o profeta está dizendo que é necessário discutir, né? Tem um ditado que diz: religião não se discute, né? Mas discussão aqui, que o profeta está dizendo, é se você tem dúvida, vamos nos reunir e vamos chegar a um consenso comum, né? Então é isso que sempre ocorreu, os concílios, né? É uma forma de buscar a conciliação, né? Para que a igreja seja uma só. E foram precisos muitos concílios. Até ultimamente a gente vê concílios acontecendo, né? Na Igreja Católica, por exemplo. Quando alguém não discorda ou quer mudar alguma coisa, tem os concílios, né? Mas no início eles aconteceram para que houvesse uma união total, vamos dizer assim, da mensagem de Jesus. Então foi no século I e II, e eles diziam que a matéria é má. Esse é o lema dos gnósticos. Essa foi uma ideia que eles tomaram emprestado de alguns filósofos gregos. Isso vai contra o ensinamento cristão. Não apenas porque contradiz Gênesis, né? Porque lá em Gênesis está escrito que Deus criou a terra, né? Criou os animais, criou os homens, e Deus diz que tudo que Ele criou é bom, né? Então aqui os gnosticistas estão dizendo que não, que a matéria é má. Então Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Bem como estas outras partes da Sagrada Escritura, mas porque nega a própria encarnação. Se a matéria é má, então Jesus não poderia ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pois em Jesus não existe nada que seja mal, né? Assim, muitos gnósticos negavam a encarnação, alegando que Cristo apenas parecia como homem, mas essa sua humanidade era apenas ilusória. Então, é como se Jesus fosse um fantasma que as pessoas vissem, né? Uma imagem ilusória, né? Ele não fosse verdadeiramente homem, né? Então, o gnosticismo é um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assenta na ideia de que em cada homem uma essência, centelha imortal que transcende o próprio homem, né? Para o gnosticismo, o homem ele tem dentro dele algo extraordinário, algo que transcende, né, o próprio homem. E essa centelha divina é que o homem precisa para a salvação, né? Eles estão dizendo que o homem não precisa de Jesus, que o homem é autossuficiente para se salvar. É uma doutrina que visa a salvação da alma não através da fé, mas do conhecimento, ou mais propriamente, através do saber espiritual, né? Então o homem vai adquirindo a cada dia mais conhecimento até que ele desperta, né, essa centelha que tem dentro dele, e aí ele é um com Deus, né? Olha só. Então seus ensinos são supostamente baseados em revelações secretas ensinadas por Cristo, já ressuscitado a alguns dos seus discípulos. Jesus com revelações secretas. E como eu disse, né, os hereges ou as seitas,
elas sempre, elas vêm, elas trazem, vamos dizer assim, algo como se eles estivessem fazendo aquilo de acordo com a palavra, né? Citam versículos da Bíblia para isso, sabe? Como nós vamos ver agora. Ó, em Mateus 13, de 10 a 11, está escrito: eu falo a vocês a quem foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas ao povo eu me dirijo em parábolas, né? Então, eles pegam esse versículo e dizem assim: olha, foi revelado aos apóstolos algo que não foi revelado ao povo. Então, para o povo eu falo em parábolas, para vocês eu falo coisas que não foram reveladas, ou seja, coisas secretas, né? Então, o reino de Deus está dentro de vós. Então, os gnosticistas dizem: olha, o reino de Deus está dentro de vós. Então, essa centelha divina é que leva vocês à salvação, né? Vocês não precisam de Jesus. Então, os gnósticos baseiam suas crenças no Evangelho de Tomé e outros apócrifos, né? Então, às vezes eu estava me perguntando, quando eu estava preparando o estudo, né? Por que tantas seitas, tantas heresias? Como eu disse, os apócrifos foram escritos, não foram incorporados à Bíblia, porque eles contradizem a palavra de Jesus, né? Mas são livros que ficaram escritos e essas seitas e heresias buscavam esses livros para praticarem, né, aquilo que eles queriam praticar, indo contra a palavra de Deus. Por serem apócrifos, ou seja, não terem sido reconhecidos como ensinamento de Jesus, fazem desses livros referência na propagação das suas ideias. Como curiosidade está aí, né, uma citação do Evangelho de Tomé. Depois da morte, aqueles que creram, mas permaneceram apegados às coisas de beleza transitória, serão consumidos na sua preocupação pela vida e serão trazidos de volta ao mundo visível. Para a gente ver, né, nós temos seitas espíritas que dizem exatamente isso, né? Não é? Olha aí, outra parte do Evangelho de Tomé. As almas dos pecadores recebem uma taça de esquecimento antes de voltarem a nascer, para que não se lembrem da sua origem divina, nem das suas vidas passadas. Exatamente o que Allan Kardec, né, deixou registrado, né? Que você tem vidas, vidas e vidas, mas você não lembra da vida passada. Então estava lá no Evangelho de Tomé. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então é a palavra de Deus esclarecendo, né, de forma muito límpida o que está destinado ao homem. Então tudo aquilo que é escrito não são verdades secretas que Jesus disse para um pequeno grupo de pessoas. Tudo aquilo que está na palavra é a revelação de Deus plena. Não tem nada secreto, nada secreto. Peguei alguns livros apócrifos por curiosidade, tá? Tem muito, muito mais, mas esses são alguns mais conhecidos, né? Tem o de Judas, que ele diz que o corpo é uma prisão, né? Que é um pensamento totalmente gnóstico, né? Que nós devemos... que o corpo não tem importância, né? E ele tem uma citação que diz assim, que Jesus pede que Judas o entregue logo, porque quer deixar a prisão, que é o corpo dele. Então olha aí, né?
muda totalmente o que está escrito na palavra, né? Não é? Evangelho de Maria. Nesse Evangelho, Maria Madalena é líder religiosa. Tem o de Felipe, que narra, né, que Maria Madalena era a discípula favorita de Jesus, a quem Jesus beija. E tem o de Tomé, que traz uma coletânea de 114 ditos secretos atribuídos a Jesus. Eu, da minha parte, não perco tempo de ler esses livros, né? Mas a gente trouxe só para citar para vocês, contribuir um pouco mais para o nosso aprendizado. Bom, como eu falei, as seitas, né, e as heresias, elas vinham de fora? Não. Elas aconteciam dentro do povo de Deus, dentro da igreja, né? Então sempre originaram dentro da igreja. Para isso, como eu falei, houveram os concílios, né? Mas muitos homens de Deus foram levantados nesse período para combater essas seitas, porque elas tinham um avanço muito grande, né? A igreja estava em expansão, mas as seitas também, né? E é uma forma que Satanás encontrava de confundir, né, a palavra que estava sendo levada e pregada, né? Então Irineu de Leão é uma dessas pessoas que se levantou contra as heresias. Ele nasceu em 130 depois de Cristo e morreu na atual cidade de Lyon, na França, em 202, onde foi bispo. Entre as suas obras estão Contra as Heresias, escrita para combater as heresias, sobretudo o valentianismo, né? Que foi uma das primeiras que eu até falei na aula passada, né? E vamos falar um pouquinho mais, para deixar bem claro como é que os hereges agiam. Os hereges precisam ser rejeitados, né, diz Irineu, porque são contrários ao dogma da Trindade, que admite a coexistência de 3 pessoas na figura de um só Deus, e também ao da encarnação e da ressurreição, que admite que o ser divino na pessoa do Verbo se fez homem e abriu neste mundo a via da redenção dos pecados. Então Irineu escrevia de forma muito clara: os hereges precisam ser combatidos. O que eles são contra? São contra a Trindade, né? Nesse período, ainda a questão da Trindade não tinha um conhecimento que nós temos hoje, né, com relação à Trindade. Ainda era algo um pouco vago, vamos dizer assim, na mente de todos aqueles que estavam se convertendo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Jesus deixou o Espírito Santo. Então Jesus é a palavra, né? Jesus é Deus feito homem. Então nós temos uma manifestação de 3 pessoas que são uma só. E os hereges, então, eles procuravam desfazer essa verdade única, né, que é o nosso Deus se manifestando em 3 formas diferentes. Para Irineu, Deus é Pai incriado, não gerado, invisível, divindade una e única, Criador do universo. Deus sempre existiu, portanto sempre existirá, né? Ele se relaciona com o mundo não somente através da criação, mas também através da redenção. O Deus da salvação é o mesmo Deus da criação, ou seja, não há senão um só Deus, que tanto cria como redime. Ele é ilimitado tanto no seu poder como na sua presença. Não existe nada à parte dele e nada que não esteja sujeito a ele, né? Deus é tudo, né? Deus é pleno. Deus tem o conhecimento de tudo. Deus contém tudo,
É isso que Irineu está dizendo. A palavra, né, que é Jesus, é o mediador da revelação. O Deus invisível é incompreensível. E incompreensível não é dado a conhecer diretamente, mas através da sua palavra. Então, saber tudo de Deus é impossível para nós. Né? Mas aquilo que nós precisamos saber de Deus, Jesus nos revela. Ele nos revela. Então ele é conhecido somente na medida em que se dá a conhecer a si mesmo. Ele não é contido por nada e todavia contém tudo que existe. Então Deus é pleno e ele se dá a conhecer de acordo com a sua própria vontade. Está em João 14:19. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Felipe, quem me vê, vê a mim. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus está dizendo para Felipe: olha, você está me vendo, mas você está vendo Deus. Ele diz também que o Filho faz o que vê o Pai fazer. Então Jesus nos revela Deus. Irineu também fala do Pai que planeja tudo e dá as suas ordens, ao Filho que as executa e realiza, e à obra da criação, e ao Espírito que nutre e faz crescer. Ou seja, Irineu está falando da Trindade, né? Da Trindade de Deus, que é algo que vai ser colocado como definitivo, né? No Concílio de Nicéia, em 324. Né? Então, isso, lá no início, né, que, como eu disse, que ainda não havia tido completo entendimento, só vai ser colocado como dogma, ou seja, como algo que não se muda lá na frente. Né? Por isso que, vamos deixar bem claro, né, Satanás procurava usar de artifícios para confundir a mente das pessoas. Mas como é que pode Deus, né, se fazer homem? Tão limitado, né? Sentir fome, sede, precisar dormir, né? Precisar descansar. Como é que Deus precisa dormir, descansar? Né? E como é que é essa história do Espírito Santo, que Jesus disse que deixaria, né? Para estar conosco até o final dos tempos? Então havia uma dificuldade de entendimento do povo. O Verbo revela ao Pai. Na encarnação, o Verbo, até então invisível aos olhos humanos, tornou-se visível e manifestou-se pela primeira vez aquela imagem de Deus, a cuja semelhança o ser humano foi originalmente criado. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João está revelando Jesus. Irineu está ensinando a respeito da Trindade. O Espírito atuou nos profetas e nos crentes da antiguidade. Somente ele capacita as pessoas a conhecerem o Filho. A santificação é inteiramente obra do Espírito Santo. Se até hoje é um pouco difícil, né, a gente ter esse entendimento, imagina naquela época, né? Então é um campo fértil para você pregar as heresias, né? Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre existiram. Né? Então eles acompanham a história do homem desde a criação. Eles estão presentes, né? Eles contêm tudo, como eu acabei de dizer. Né? Então é a forma como Deus age, né? E como Jesus expressou. 1 João 5,17. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então 1 João 5,7 diz claramente que os três são um. A visão de Irineu acerca da divindade é mais completa
é a mais completa e também a mais explicitamente trinitária que se pode encontrar. A teologia de Irineu é um tributo à sua fé no Deus triuno e ao seu compromisso com a igreja. Como eu disse, ele combateu Valentim. Quem era Valentim, né? Valentim viveu do ano 100 a 160 depois de Cristo. Ele foi, por algum tempo, o teólogo gnóstico do período do cristianismo primitivo de maior sucesso. De acordo com Tertuliano, Valentim foi candidato a bispo e iniciou seu grupo quando outro candidato foi eleito. Como eu disse, né? As heresias acontecem dentro do povo de Deus. Né? Valentim estava lá. Valentim era um homem de um conhecimento grande. Né? Conhecia tudo, convivia ali com as pessoas que estavam próximas de Jesus, né? Creio que nesse período os apóstolos já tinham morrido, mas muitos conviveram com os apóstolos, né? E Valentim estava lá convivendo com essas pessoas. Ele mesmo pode ser que tenha convivido com algum apóstolo. Mas diz aqui que ele foi candidato a bispo, né? Então, a igreja nesse momento, ela tinha pessoas em cada lugar onde a igreja era implantada, né? E Valentim era um desses bispos, ou seja, uma dessas pessoas que cuidava da igreja, né? No momento que ela estava sendo implantada, né? Então, como eu disse, ele estava dentro da igreja. Valentim emergiu como um dos maiores guias espirituais da comunidade cristã numa geração que produziu mestres do calibre de Justino e Tassiano. Então ele era muito conceituado, né, vamos dizer assim, pela igreja. Valentino considerava-se um cristão. Seu propósito provavelmente era a formulação de uma filosofia cristã que tornaria as ideias cristãs aceitáveis do ponto de vista intelectual pela sociedade helenizada do Egito e de Roma. Olha aí. Né? São pessoas que querem dar uma ajudazinha, né? Para Deus, né? Para aquilo que está escrito. Né? Vamos mudar um pouquinho a palavra para ir de encontro aos gregos, né? Aos romanos e às outras nações. Mudar. Na tentativa de facilitar, eles são bem intencionados, eles não são mal intencionados. Por exemplo, ainda hoje, falar de Deus todo mundo fala, ninguém tem dificuldade. Mas como o nosso Deus tem nome, chama-se Jesus Cristo, aí não. Aí já é muito mais difícil, as pessoas evitam de falar de Jesus, tentam falar sempre de Deus, porque Deus já aceita, é genérico, né? E todas essas heresias, elas fundamentavam numa coisa, elas queriam combater a espiritualidade de Jesus. Queria colocar Deus, como sempre é, que não dá para ser combatido, mas Jesus como ser inferior. E o próprio Jesus disse, pelo meu nome vocês serão perseguidos, né? Então até hoje nós vemos isso acontecer. Né? Então, como eu falei, era a igreja buscando uma expansão que era contrária à vontade de Deus, né? Que era tão simples, né? Então os valentinianos recitavam o credo ortodoxo, né? Tal como os outros cristãos, por isso poucos cristãos o consideravam hereges. Isso irritava muito Irineu, que os considerava falsos e dissimulados, né? No princípio, para que houvesse uma unidade maior, os apóstolos criaram um credo, ou seja, um conjunto de palavras que revelasse a verdade que eles criam, que eles estavam pregando, né? Então isso chamou-se de credo. Teve muitos credos, né? Mas eu vou mostrar para vocês mais na frente 3 dos mais conhecidos. Então, na aparência exterior, tais pessoas são como cordeiros, mas parecem ser como nós pelo que dizem em público, repetindo as mesmas palavras de confissão, mas internamente são lobos, né? Então Irineu está denunciando, olha, essas pessoas estão dentro da igreja, tá? Se fazem, né, de
pessoas cristãs, mas estão ensinando coisas erradas. E como disse o Irani, né? Às vezes com uma intenção de ajudar, né? Mas ainda não haviam sido, não tinham se convertido, né? Entregado a sua vida inteiramente para Jesus. Terceiro que eu trouxe para vocês foi o montanismo, né? Montanos iniciou inocentemente sua carreira pregando um retorno à penitência e ao fervor. Todavia ele alegava que seus ensinamentos estavam acima dos ensinamentos da igreja, porque ele era diretamente inspirado pelo Espírito Santo. Montano era uma pessoa simples, vamos dizer assim, não era um daqueles, né, que detinham o conhecimento, porque as pessoas, muitos dos que estavam sendo convertidos, eram as pessoas que tinham grande conhecimento de tudo que estava ao seu redor, né? Montano era uma pessoa mais simples, né? Logo ele começou a ensinar sobre a iminente volta de Jesus em sua cidade natal na Frígia. Seu movimento enfatizava sobretudo a continuidade dos dons extraordinários, como falar em línguas e profecias, né? Como a gente vê isso se repetindo nos dias atuais, né? Por isso que eu digo que as heresias, né, que procura desvirtuar ou modificar a palavra de Deus, continua acontecendo, né? A gente vê irmãos que dão uma ênfase única ao falar em línguas, né? E fazem disso um espetáculo, sendo que a mensagem de Jesus, ela é direta, né? Qual a mensagem de Jesus? Que nós devemos ajudar os órfãos e as viúvas, né? Não é? E tantas outras, mas essa foi dita diretamente, né? Nós temos que ser misericordiosos, né? Compassivos, pacientes, né? Determinados em fazer, em seguir, né? Aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, né? Mas está aí, né? Montano é uma das pessoas que partiu para esse lado, né? Do espetáculo, vamos dizer assim, do impacto. A palavra não precisa disso. Então suas auxiliares Priscila e Maximila anunciavam o fim do mundo e a volta iminente de Cristo. Pregavam rigor moral, jejum perpétuo, proibiam o casamento, pregavam o martírio, minimizavam o papel dos bispos. Você vê que há algum tempo atrás a gente viu isso acontecer, né? Pessoas que criam que Jesus estava para voltar se isolaram, como a gente viu na Guiana, e, né, se martirizaram e se entregaram. A gente vê isso acontecendo até hoje, né? Quando a Igreja Católica celebra, né, a Sexta-feira da Paixão, tem povos, principalmente nas Guianas, que se martirizam, né? Ficam jogando aquelas giletes nas costas, se cortando inteiro, né? Então é uma forma errada que veio lá de trás, né? E se perpetua, né? É uma ignorância, vamos dizer assim, propagada dentro da igreja por Satanás e que muitos se deixam levar. Por isso que a palavra afirma que falta conhecimento ao povo. Por isso nós devemos buscar esse conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então olha cada absurdo, proibir o casamento, jejum perpétuo, por quê? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar imediatamente. Então nós vamos ficar porque Jesus vai voltar, né? E vimos outros, né, também recentemente, marcando até data para a volta de Jesus, que não aconteceu. Porque a palavra diz que a data ninguém sabe. Não é? Só o Pai. Tertuliano é um dos pais da igreja. No final da vida, abandonou o cristianismo. Olha aí. Tornou-se o mais importante convertido ao montanismo. E com base no montanismo, fundou a sua própria igreja. Nascia o tertulianismo. Permaneceu independente até o século V e morreu em
Cartago ou Cartago. Então, olha aí, Tertuliano era um desses que estavam dentro da igreja, ensinando o povo a respeito de Jesus, né? Mas ele se deixou seduzir pelo montanismo, sabe? E foi lá, né? E depois criou a sua própria igreja. Não é? Quantos fazem isso hoje em dia? Né? Recebem, pela graça de Deus, muita coisa, né? Pela misericórdia de Deus, mas depois abandonam, né? Por quê? Porque buscam coisas, né, que está além da vontade de Deus. No final do século I e início do segundo, o montanismo foi condenado pela igreja por meio de vários sínodos. Essa heresia foi condenada formalmente pelos patriarcas no final do século II, primeiro Eleutério, depois Vítor. Mas não é o fato de ser proibido algo que faz com que aquilo se acabe ali. Não, o que eu falei. Né? As heresias, elas continuam. O arianismo, século IV. Uma das maiores heresias que a igreja teve que confrontar foi o arianismo. Essa doutrina foi trazida pela primeira vez por Ário, um professor de Alexandria. A doutrina questiona a divindade de Jesus, que por ser criado pelo Pai Deus, então seria um semideus. A Bíblia afirma que Jesus estava com o Pai no princípio. Jesus sempre existiu, né? Mas, como eu disse, Ário está querendo, de novo, trazer ensinamentos errados para as pessoas, né? Ário ensinava que o pai nem sempre foi o pai. Ele se tornou o pai depois da criação do filho. Então houve um tempo em que o filho não existiu. Como é que a pessoa afirma tal coisa e as pessoas aceitam, né? Porque todos eles tinham seguidores, né? Não estavam falando no deserto, né? Ao disfarçar sua heresia usando uma terminologia ortodoxa ou semi-ortodoxa, ele foi capaz de semear grande confusão na igreja, conquistando o apoio de muitos bispos e a rejeição de alguns. Vejam só, dentro da própria igreja ele teve apoio de pessoas dizendo, não, você está certo. Né? O errado passa a ser certo, né? Sim. Como eu falei, os evangelhos apócrifos existiam, tá? Quando a gente busca a leitura, a gente tem que ter muito discernimento do que nós estamos lendo, né? E esse discernimento quem nos dá é o Espírito Santo. A Bíblia diz, né, que aquele que tem o Espírito Santo, ele não é enganado, tá? Então, sempre que vocês forem ler alguma coisa, mesmo livros ditos cristãos, né, peço o discernimento do Espírito Santo. Porque tem muitos livros escritos aí, né? Então, o dogma da Santíssima Trindade afirma que o Pai Deus, o Filho Jesus e o Espírito Santo são um só ser divino. Como eu falei, Irineu já afirmava isso. Então, isso é ortodoxo, tá? Não, é algo do princípio. Então, o arianismo refuta a ideia de que podem ser 3 em 1 e 1 em 3, porque não há explicação de como eles se relacionam entre si. Como é que não há? Se o próprio Jesus disse, né, que o Filho fazia o que vê o Pai fazer. Como é que não há? Não, hoje em dia a gente fica perplexo, né? Frente ao que a gente escuta na TV, muitas vezes, sendo dito, né, por pessoas ditas cristãs. Ou coisas escritas, né? Então o arianismo foi solenemente condenado no ano 325 pelo primeiro concílio de Nicéia, o qual definiu a divindade de Cristo, e no ano 381 pelo primeiro concílio de Constantinopla, o qual definiu a divindade do Espírito Santo. Esses 2 concílios deram origem
ao credo niceno, como eu falei, tá? Então, Atanásio de Alexandria foi um teólogo cristão, um dos padres da igreja, um defensor do trinitarismo contra o arianismo e um líder da comunidade de Alexandria no século IV. Né? Atanásio aparece entre os 4 grandes doutores da igreja católica romana. Né? Na ortodoxia, ele é chamado de pai da ortodoxia. Essa igreja católica romana que está escrito aí seria a igreja do momento, a igreja universal. Não essa que nós temos hoje. Apesar que também, né, os católicos têm isso aí como uma verdade. Todo aquele que quer ser salvo deve, antes de tudo, professar a fé católica, a fé universal, a fé única, tá? Palavra católica como universal, única. Todo aquele que não a conserva íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. E a fé universal, única, católica, consiste em venerar a um só Deus na Trindade. E a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Sua obra mais famosa é sobre a encarnação do Verbo. Ele também foi alvo de adversários do credo de Nicéia, que trabalharam para eliminar as suas conclusões de que o Pai e o Filho eram o mesmo ser. Então, uma das pessoas que teve oposição. Né? Então está aí o credo dos apóstolos, que é o primeiro, né? Todo mundo que vem da Igreja Católica conhece, né? Porque a gente chama de creio. Credo, né? Então esse aí seria o primeiro que os apóstolos criaram para se definirem, vamos dizer assim. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou e ao terceiro dia subiu aos céus. Esse é o credo de Nicéia, né, do primeiro concílio de Nicéia. Igual, mas acrescenta, né? Deus de luz, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Ou seja, da mesma substância do Pai. E esse é o da Igreja Católica, que todos conhecem. A maioria conhece, né? Que é uma junção. Essas pessoas, tá, citadas, vamos dizer assim, pela Igreja Católica, são pessoas que praticaram o bem, que viveram uma vida santa. Né? Maria se colocou 100% à disposição. Eis aqui a escrava do Senhor, que a sua palavra se cumpra em mim. Mas ela foi obediente a Jesus. Faça o que ele mandar. Né? Não é? Isto, a verdade, Jesus, né? Ele que nos liberta. O quinto, pelagianismo, né? Pelágio da Bretanha, 350 a 423. Foi um monge ascético, nascido provavelmente na Britânia. Escreveu 2 livros, da natureza e do livre arbítrio, né? Pelágio da Bretanha era uma pessoa extremamente instruída, muito instruída. Tinha um conhecimento grande de tudo, né? E se converteu ao cristianismo, né? Então, ele era um monge, né? Não é? Olha o que ele escreveu. Da natureza e do livre-arbítrio, ou seja, ele escreveu a respeito da pessoa de Deus, do livre-arbítrio, né? Que a gente já falou também na aula passada, no início da aula passada. Né? Pelágio defende teses que negam a transmissão do pecado original e frisa a liberdade do homem que poderia alcançar a salvação pelos seus méritos. Né? Então, de novo, nós temos de volta o quê? O gnosticismo, né? Não é? Ó,
Se não tem pecado original, para que Jesus? Não é? Aí volta a mesma questão da salvação pelas obras. Vamos dizer assim que Satanás não desiste, né? Ele sempre muda a forma de agir. Mas na verdade ela é sempre uma só. Confusão, confusão. Me lembro uma vez que eu tive um sonho que eu estava sendo oprimido por Satanás, sabe? Tive esse sonho. E aquele sofrimento, praticamente morrendo, sabe? E aquilo durou, sabe? Uma confusão na minha mente terrível. E de repente eu explodi, eu falei assim, em nome de Jesus, né? Vai embora daqui. A Cleci disse que eu dei um grito. Ela acordou. Aí depois ela viu que eu continuei dormindo, sabe? Porque na hora que eu fiz isso, no meu sonho, eu descansei. E tive um sono tão bom. Né? Ou seja, ele não desiste. Ele causa uma confusão tremenda na vida das pessoas, na mente das pessoas. Né? Esses dias alguém me procurou, né, com uma dificuldade muito grande. Alguém da minha família. Pedindo para que eu orasse, né? Porque o filho está nas drogas, está na prostituição. A neta está nas drogas, está na prostituição. Né? E ela pediu para que eu ajudasse. Nós cristãos, nós temos um objetivo: ganhar vidas para Jesus. Né? E eu sei que essas pessoas não são de Jesus. Eu sei pela vida que eles levam. Né? Por mais que eles observem, né? Não é? Não me surpreende, porque sempre que tem dificuldades na família, eles procuram a mim e a Cleci. Mas o que acontece? Não querem deixar o pecado. Eles querem receber a cura, né? A solução do problema que estão enfrentando, mas não querem deixar o pecado. E é uma coisa terrível, porque você vê a família sendo destruída, sabe? Só que é a opção da pessoa. Quando você é mãe, você é pai, né? Você deseja o melhor para o seu filho. Né? Se você vê que tudo que a religião te ensina, sabe, não está trazendo resultado prático na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, sabe? Você tem que questionar aquela religião que você segue. Não é? Só que essa pessoa que me procurou, ela quer ter os benefícios, ela quer ver a sua família vivendo bem, sem vícios, sabe? Só que ela não quer deixar a religião. Né? E por mais que eu dita isso de forma clara, sabe? Né? As pessoas não deixam a religião. Porque eles têm algo como cauterizado na mente de que a religião que eles seguem é a única, é a verdadeira, né? Mesmo que eles recebam ensinamentos errados, e que eles têm que continuar nessa religião, né? Senão eles vão para o inferno. Né? Só que a pessoa está vendo o inferno se manifestar na sua casa e nem assim questiona a religião. Se Cristo vos libertar, certamente sereis livre. Né? Mas a pessoa busca o quê? Ele busca os intermediários que não vão resolver nada, que morreram, sabe? Estão mortos, como é que podem fazer alguma coisa? Não vão fazer nada. Mas são mentes que eu peço a misericórdia de Deus, né? Eu falo, Senhor, que a sua misericórdia prevaleça, sabe? Porque a gente sofre com isso, não é? Mas esse estudo de hoje, tá? Ele nos ensina a entender o que acontece hoje nas nossas casas. Então, Pelágio defende teses que negam a transmissão do pecado original.
negam a corrupção da natureza humana a partir do pecado de Adão. E assim, ao tornar o homem como plenamente capaz de alcançar a salvação e a perfeição por suas próprias forças, desprezam a graça de Jesus ao negá-la como única. Está bem claro, né? Como é que eles pensam? Não querem se render a Jesus. Acreditavam assim que a infinita justiça e bondade de Deus não impunham nada que fosse para além das capacidades humanas, não ajudando a uns mais que a outros. Fazer boas obras segundo o exemplo de Jesus era a chave da salvação para o pelagianismo. Olha aí. A salvação vem pelas obras. Né? Em oposição a isso, Agostinho escreveu o livro Confissões, mostrando que dentro de cada ser humano há um ser corrupto. Aí ele retrata uma experiência da infância dele, que ele pula o muro do vizinho para ir pegar peras no quintal do vizinho. Peras verdes e piores do que a que tinha no quintal dele. E ele não as comia, ele pegava e depois jogava fora pelo mero prazer de praticar transgressão. Então, como que na natureza do homem, o primeiro livro do Pelágio da natureza, ela é boa ou ela é pelo menos neutra? Não, ela é maligna, como nós cremos, né? E salvação pelas obras, por mérito, né, é totalmente anti-evangelho. E que hoje nós vemos muitas pessoas no nosso meio ainda com essa teoria. Às vezes se apegam naquele versículo de Apocalipse, né? Que diz que o Senhor leva as obras em consideração. Né? Aí é algo de Deus, mas não é pelas obras, né? As obras é consequência daquilo que nós somos diante do Senhor. Né? Vamos lá. Acreditavam assim que a infinita justiça e bondade de Deus não impunham nada que fosse para além das capacidades humanas, não ajudando aos uns mais que aos outros. Foi isso que eu acabei de ler, né? Então vamos falar de Agostinho. Aurélio Agostinho de Hipona. Fiz questão de colocar o nome inteiro, porque é um nome de peso, né? Quem estuda a história da igreja sabe o quanto ele contribuiu para o nosso conhecimento, né? A respeito de nós, a respeito de Deus, né? A respeito da natureza humana. Então ele viveu nesse período, né, de grande turbulência, vamos dizer assim, 354 a 430. Conhecido universalmente como Santo Agostinho. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Algumas obras dele: Confissões, que o Irani acabou de citar, Cidade de Deus, sobre o livre-arbítrio, sobre o sermão do Senhor na montanha, sobre a potencialidade da alma. Leiam Agostinho o máximo que vocês puderem. Hoje a internet traz tudo bastante resumido, né? Então dá para a gente saber muito do pensamento dele, dos questionamentos dele, né? Até hoje. Se você entrar na Amazon, você vai encontrar muitos livros de Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho. Né? E é bom porque nos ajuda. Confissões é um livro que nos ajuda a conhecer. Né? O Irani citou um exemplo, eu cito outro. Eu sempre fui considerado uma pessoa muito boa pela minha família, né? E por ser considerado assim, eu acreditei nessa consideração. Às vezes eu me achava a melhor pessoa que existia. Eu estou falando quando eu tinha meus 10 anos, 11 anos, né? Apesar da minha mãe falar palavrão, e muitos, né? Italiana, né? Brava. Os italianos falam muito palavrão. E eu não falava um palavrão.
Então eu falava, eu sou uma pessoa muito boa, muito boa. Até o dia que eu fui trabalhar no cinema, vender bala. E era um cantinho assim, né? O cinema naquele tempo era bem simplesinho. Cantinho. E tinha um balcãozinho de madeira, eu ficava sentado atrás, vendendo bala, né? E como eu tinha uma característica boa de me relacionar com as pessoas, né? Que eu recebi da minha primeira professora, que olhando, né, esse meu jeito, com 7 anos eu ajudava ela a ensinar os adultos, antes de existir o Mobral. Ela convocou todos os analfabetos da roça para irem para a escolinha, estudar à noite, e eu passava a lição na lousa e corrigia, né, com meus 7 para 8 anos. Então era alvo, né, da atenção e de elogios. Então isso aí criou em mim, né, esse sentimento de uma pessoa boa, sabe? E como me relacionava bem, rapidamente eu cresci nas vendas de bala, sabe? Né? Cresci de forma assim incrível. Rapidinho, né? O dono do baleiro, que era o porteiro do cinema, ele ficava impressionado. Só que, o que aconteceu? No início, eu pegava uma bala, sabe? Sem falar para ele. Depois eu passei a pegar chiclete, depois eu passei a pegar chocolate, né? Colocava no bolso, né? Entregava dinheiro para ele e não falava. O que aconteceu na sequência? Nada, comecei a pegar dinheiro. Roubar, já era roubo desde a primeira bala, né? Não é? Então, quando eu tive consciência maior, vamos dizer assim, deixei essa prática. Mas a prática da mentira a gente continua até entregar nossa vida para Jesus, né? Somos mentirosos e às vezes ladrões, sim, porque quando você mente a respeito do produto que você está vendendo, você também está roubando, né? Roubando. Então, Confissões ensina muito. Agostinho ensinava e defendia a doutrina do pecado original e os seus inevitáveis efeitos sobre a vida de todos os descendentes de Adão. Pelágio, contudo, negava tal contaminação e afirmava a inocência da alma, como também a absoluta incapacidade de escolha tanto moral quanto espiritual. Os dois viveram na mesma época, tá? Então eles tinham contendas, vamos dizer assim. Os dois dentro da igreja. Por isso que eu li aquele versículo, tá? 1:18, né? De Isaías. Que é bom que haja discussão, né? Em busca de um entendimento, de um crescimento, né? Então o próprio Agostinho percebeu incoerências em seu sistema doutrinário, registrado em sua obra Livre-Arbítrio. Olha, não é fácil para nós, hoje, compreendermos a vontade de Deus plena. A gente se rende, né? A gente se rende. Mas compreender é algo que nos está reservado lá na eternidade, né? Se for da vontade dele. Então, Agostinho se questionava também, né? Então, mesmo escrevendo tanto, lá na frente, às vezes, ele falava, peraí, o que eu escrevi, eu preciso falar diferente, né? Tá vendo? Até comentei com o Irani, né? Em relação às aulas que eu dei no outro período sobre esse mesmo tema, né, eu mudei muita coisa, porque você vai aprendendo, né? Então, decidiu escrever um outro livro que expressasse suas ideias de modo mais consistente e amadurecido, que ele intitulou Graça e Livre-Arbítrio, né? Então, a partir daí, também, vamos dizer assim, foram lançadas as sementes para o calvinismo e o wesleyanismo, é isso, né? Que é a graça ou o merecimento, né? Não é? Sabemos que é pela graça. O pelagianismo conseguiu sobreviver mesmo após a sua condenação oficial. Pelágio foi condenado, tá? E mesmo alguns discípulos de Agostinho não eram totalmente coerentes ou concordantes com Agostinho.
Então por isso que eu falei, sabe? Sempre tem alguém que vai discordar do que nós falamos. Por isso que a gente sempre tem que dizer, procure na palavra, né? Diante do Espírito Santo. Porque nós somos homens. Nós não podemos endeusar pessoas humanas. Né? Eu quando vejo o Salão lá na frente, né? Louvando, eu já sei o que ele vai falar, né? Mas ele repete sempre. Né? É para o Senhor, não é? Para mim, não. É para o Senhor. Porque ele tem aquele vozeirão, né? Aquela graça que Deus deu para ele. E tem gente que às vezes fala, ô Salão, se você for cantar hoje eu vou. Sei de gente que fala assim, sabia? Né? Então, sabedor disso, né? Lá na frente ele sempre diz. Está gravado aí, né, na internet. Toda a graça seja ao Senhor. Ele tem consciência disso. Mas ele se coloca, né, ali para nossa alegria, né? Cantando com o talento que Deus lhe deu, né? Então, o próprio Agostinho está dizendo, olha, eu sou homem, né? E eu digo da mesma forma, eu sou homem. Todos nós que o Senhor nos coloca diante, vamos dizer assim, de uma quantidade maior de pessoas, até mesmo pelo tempo que a gente está na igreja, né? Somos homens, né? Homens. O sexto é o nestorianismo. O fundador dessa heresia foi Nestório, o arcebispo de Constantinopla, que viveu na primeira metade do século V. Segundo Nestório, Jesus não é apenas um Deus homem com duas naturezas, o divino e o humano, mas também contém duas personalidades. Esse bipolar aí é por minha conta, tá? Não estava no estudo que eu pesquisei. Porque é uma palavra tão em moda hoje em dia, né? Não é? Uma nascida humana por Maria e a divina nascida de Deus. Como a gente tem um tempinho, eu acho importante fazer um parênteses. Essa pessoa que me procurou da família, tá, querendo ajuda, né? E eu disse para ela exatamente o que eu diria para qualquer um, né? É o Senhor, não sou eu. Nós vamos orar, né? E você procure na palavra de Deus. E ela falou assim, então eu vou... citou que a neta está procurando, está tendo sessões com uma psicóloga. E são 2 sessões por semana, R$50 cada uma. E ela estava meio desesperada porque ela falou assim, minha neta desempregada, eu tenho que ajudar. Né? E ela falou, o que você acha? O que você acha? Olha só. Satanás dá umas prensadas na gente, né? Você vai falar contra o psicólogo? Eu falei assim, olha, peça, busque a Deus, ore, né? Jejue, para que ele coloque uma psicóloga de Jesus para ela. Né? Uma psicóloga de Jesus. Porque se o psicólogo for do mundo, baseado as suas teorias em Jung, em Freud, sabe? São teorias furadas, né, de pessoas humanas que tiveram famílias desfaceladas. Como é que alguém pode ser base, né, para sarar uma mente doentia, sendo que a base dela era doentia, era pecaminosa. Né? Então procure uma psicóloga cristã, foi isso que eu falei para ela. Então tá aí, olha. Então Jesus, segundo o nestorianismo, né, era bipolar, né, tinha 2 personalidades, uma divina e outra humana. A divina nascida de Maria e a divina nascida de Deus. Percebe que eles procuram, né, arrumar uma explicação para tudo? Para tudo. A aula passada eu me lembro que nós falamos, né, que eu creio que mais de 90% das doenças são pessoas que não se rendem ao Senhor. Né?
Esse ensinamento, doenças mentais, tá? Problemas mentais. Esse ensinamento teve oposição de Cirilo de Alexandria e do Terceiro Concílio Ecumênico, realizado em Éfeso em 431. O concílio aprovou a posição de Cirilo porque, de acordo com a fé apostólica, Cristo possui tanto a natureza divina como a humana, né? São Valentim. Antes de falar de São Valentim, eu estava vindo para cá, né, e estava pensando assim. Eu olhei para a praça de Ariquemes, passei ali na frente do Ravel, bem cedinho, né? 7 horas da manhã, e não tinha ninguém na praça. Eu falei, uai, porque algum tempo atrás a gente passava e estava cheio de gente, né? Principalmente ali na rodoviária dos Colonos. Para quem não sabe, tá, aquela construção que tem ali era a antiga rodoviária dos Colonos. Até algum tempo atrás, quase não tinha espaço de tantas pessoas que dormiam ali, né? Mesmo com abrigo, recebendo pessoas para dormirem, né? Que eram pessoas, normalmente pessoas abandonadas pelo seu envolvimento com drogas, né? Pela sua dependência do álcool, ou até mesmo, né, desanimadas de tudo, que vão para a rua, vamos dizer assim, né? E eu não vi. Procurei, até parei o carro, falei, mas não tem ninguém, tinha tanta gente aqui. E comecei a pensar comigo mesmo, né? Como que Deus é bom para nós aqui de Ariquemes, né? Além de nós que congregamos no auditório, tem muitos irmãos, né, que são piedosos, né, com relação a essas pessoas. Me lembro que uma vez, quando foi questionado a respeito de que a igreja estava atraindo essas pessoas para cá, porque oferecia café da manhã, almoço, janta, né, lugar para dormir. A igreja foi questionada pelo poder público, pela prefeitura, né? Dizendo, vocês estão fazendo isso, vocês estão atraindo toda a escória, vamos dizer assim, para deixar nossa cidade feia, né? E quando houve esse questionamento, me parece que a resposta da igreja foi: o que nós oferecemos é um simples prato de comida para quem tem fome, né? Só isso. Então, esse simples prato de comida para quem tem fome, né, que a gente pode traduzir comida mesmo, né? Mas o pão dos céus trouxe esse resultado, né? Então, quando nós, às vezes, sabe, em momentos em que a nossa natureza humana, né, costuma falar forte, nós temos que buscar ao Senhor, porque hoje, né, muitas pessoas falam, pega aqueles noiados lá da Praça da Sé, né, da Cracolândia, né, prendam todos eles, não é? Porque o centro de São Paulo é tão bonito, não pode ficar do jeito que está, não é? O amor é o alimento de maior proporção transformadora. O abraço, né? O abraço. Então, aquelas pessoas que estão lá, eles estão carentes desse prato de comida, né? Para alimentar o corpo, e o pão para alimentar a alma, né? O que a igreja fez em Ariquemes é exemplo para o mundo inteiro. É graça do Senhor sobre nós, né? A igreja em Ariquemes, todos que entregaram as suas vidas para Jesus, que moram em Ariquemes, né? Que tem esse agir nas suas vidas. Tem um menino que passou pela recuperação e sempre encontro com ele na rua. Ele vive pregando na rua, com uma Bíblia velha.
Esses dias ele falou, Gilmar, me dá um chinelo. Né? Aí eu comprei o chinelo para ele. Aí esses dias eu encontrei com ele e falei, você está com o mesmo chinelo? Está na hora de trocar. Só que aparentemente, né, ele é totalmente louco, né? Porque ele não quer sair da rua. Eu já falei, mas por que você continua na rua? Ele falou assim, não, vou continuar aqui. Não sei qual o problema dele, mas a Cleci disse que viu esses dias ele pregando, né, de forma correta, porque ele conhece a palavra. Para finalizar, eu vou trazer um exemplo, tá, de como nós somos, vamos dizer assim, enganados, né, nos tempos atuais. Nós, que eu estou dizendo, é toda terra, né, toda a vida, todos nós que hoje vivemos sobre esse sistema do mundo. Eu disse, né, é bom a gente dizer novamente, que quando Jesus foi questionado por Pilatos sobre o seu reino, Jesus disse, meu reino não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. Então nós estamos vivendo hoje momentos assim que eu creio que nunca aconteceu na Terra. Né? Não sei. Eu não vivi no tempo de Noé, não é? Mas o clima mudou totalmente. Quem tem mais tempo de vida como eu, sabe o quanto mudou o clima na Terra, né? Não é? Esse ano, a caixa d'água da minha casa, ela sempre ficou exposta ao sol e ela tinha água quente, mas ali a pouco a água esfriava. O ano inteiro, sempre foi assim. Esse ano agora, a água não esfriava, a água continuava quente o tempo todo. Então nós tivemos um calor maior. Né? E as guerras que nós estamos vendo, né, que a cada dia proliferam mais. Né? Tem muitas guerras, muitas mais do que nós imaginamos, do que nós até somos informados, porque elas são esquecidas. Vocês veem, ninguém mais fala da guerra na Ucrânia. Fala-se agora da guerra de Israel e o Hamas. Mas a guerra da Ucrânia continua da mesma forma. Né? E outras, né? E os governantes fabricando bombas. Né? Acho que metade do PIB hoje do planeta se gasta com coisas para destruir a Terra. Né? Com bombas. Para destruir a Terra, a qual Deus criou e disse, o que eu fiz é bom. É muito bom, Deus disse. E a palavra de Deus é verdadeira. Né? Então, a terra é boa, ninguém duvida. Né? Quem tem uma frutífera no fundo do quintal, como eu tenho, sabe o quanto a terra é boa. Né? Não é você pegar uma amora do pé, uma pitanga do pé, uma manga do pé, uma jabuticaba do pé. Então, eu trouxe esse exemplo, tá? Valentim. Quando era imperador romano, Marco Aurélio Cláudio, 214 a 270, resolveu proibir que os soldados casassem. Entendia ele que um guerreiro sem vínculos familiares era mais destemido por ter menos receio de arriscar a vida. Algum paralelo com o que o homem faz hoje? Né? Os homens têm que permanecer solteiros. Por isso que no ano de 496 o Papa Gelásio, né? Aí é Papa, né? 410, aquela data ali está errada, mas é 410. Estabeleceu que São Valentim deveria ser celebrado em 14 de fevereiro. A ideia não foi por acaso. Nesse período, cerca de um mês antes do início da primavera, no hemisfério norte, a Roma Antiga tinha um festival chamado Lupercalia, um ritual pela fertilidade. Né? Então todos os casais eram convidados a se juntarem, se amarem, né? Para terem filhos num período determinado. Então, na Roma Antiga havia essa crença, como eu falei, tinham centenas de deuses, né? Cada deus tinha uma festa num determinado período, tá?
E nesse período era o deus da fertilidade. O mundo celebra no dia 14/2, o mundo, o Valentine's Day, né? É assim que pronuncia? É, né? Não é? Valentine's Day. Dia de São Valentim, né? Por quê? Porque Valentim foi contra esse pensamento romano, né? Deixa eu voltar. Deixa eu falar um pouquinho mais de Valentim. Valentim, ou São Valentim, ele promovia casamentos entre os soldados romanos e pessoas, vamos dizer assim, já como autoridade da igreja, tá? Promovia casamentos porque ele achava que a família era importante e que não deveria ser imposto ao soldado romano, né, que não casasse, vamos dizer assim, né? Então ele achava que estava fazendo um grande bem. Então ele fez isso. Diz a história dele que ele era uma pessoa muito boa, né, nesse sentido, né? Então, no fim dos anos 1940, o publicitário João Dória, que nasceu em 1919 e morreu no ano 2000, que é pai de João Dória Júnior, seu homônimo, criou uma campanha para uma loja com essa ideia, Valentine Days. E a data acabou se tornando um sucesso. Então, por isso que no Brasil essa data não é o dia 14, mas é outra data, por causa do publicitário, né? Pai do João Dória Júnior, que foi governador de São Paulo, que é o Dia dos Namorados. Então, por que eu trouxe esse exemplo, né? Porque tem muita gente comemorando muita coisa sem saber por quê. Por quê? Então não vamos comemorar, né, da forma como as pessoas comemoram, né, com o intuito como comemoram. Nós temos sim algo que nós devemos comemorar todos os dias, que é a nossa vida com Jesus, sabe? É a nossa casa servindo ao Senhor. Esse é o maior motivo de comemoração, né? Mas essas coisas colocadas pela sociedade, né, nós devemos participar, vamos dizer assim, mas sabendo que por trás de tudo isso tem um interesse mundano, essa é a palavra, sabe? Aniversário, você compra o que não precisa. Natal, você gasta o que você não tem. Dia dos Namorados, a mesma coisa, e por aí vai, né? Todas essas datas, elas têm esse interesse, né? Por isso que eu falo, né? O melhor é você ir pela palavra. Não tem namorado? Busque no Senhor, né? Vai orar, né? Vai jejuar. O Joey tá criando um carro já.